Um super bate-papo sobre produtividade com a Guring do Brasil no Infometal de hoje. É isso aí, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Benner Infometal. Eu estou aqui com o Rafael Fúngaro, ele é gerente regional de vendas da Guring do Brasil. Rafael, obrigado pela participação. Eu queria que você começasse primeiro contando para o pessoal aí o que é a Guring, né? Conta um pouquinho da história da empresa. Legal. Primeiramente, obrigado, pelo convite, por estar aqui falando com vocês. Falando um pouquinho da Guring. A Guring é uma multinacional alemã, é uma empresa centenária. Agora, em 2028, ela completa 130 anos. 130 anos. 130 anos. Então, a Guring é pioneira na fabricação de ferramentas de corte, né? Ela nasceu na cidade de Albstadt, no sul da Alemanha, bem próximo aos Alpes suíços, ali bem perto uns 100 quilômetros, mais ou menos, de divisa com a Suíça. Uhum. E, a partir de lá, ela começou a expandir, né? Então, a Guring começou com a fabricação de brocas helicoidais, depois partiu para as fresas, escariadores, alargadores, né? Então, hoje a Guring é um dos principais fabricantes de ferramentas rotativas do mundo. Entendi. Hoje ela tem 70 fábricas espalhadas pelo mundo, sendo 48 subsidiárias. O que é legal da Guring também destacar aqui, 100% do que a Guring produz de ferramentas standard são fabricadas na Alemanha. Aí depois ela tem as ferramentas... entendi. Tudo fabricado lá. Tudo na Alemanha. Aí cada subsidiária tem a sua fábrica. E nós temos a nossa fábrica aqui no Brasil. E aqui no Brasil é para fabricar as ferramentas especiais. Então, Entendi. Os especiais são fabricados em cada país. Dependendo do item. Se é um item mais complexo, ou um item que a tecnologia embarcada ainda está toda na Alemanha, aí é fabricado especial lá. Entendi. Um ponto também importante da Guring, a Guring é uma empresa da área de ferramentas única, que não depende de nenhum fornecedor. Então, ela tem hoje a matéria-prima, o metal duro é fabricado por ela própria, assim como as máquinas que fabricam as ferramentas também são fabricadas pela própria Guring. Então estamos falando de retíficas CNC de 5 eixos até 10 eixos. As retíficas são fabricadas por vocês. Pela a Guring, ela comercializa essas máquinas ou ela só faz para utilização? Só para uso próprio. Que legal. Aí ela produz também o revestimento PVD das ferramentas, né? Então, por que tudo isso, né? Hoje, se você pega uma empresa, qualquer empresa, fala assim, vou produzir ferramenta. Fala, Ricardo, vamos montar a Benner Tools? A gente compra as máquinas, a gente compra a matéria-prima, a gente tem um revestimento no mercado e a gente pode começar a produzir essas ferramentas e vender para o mercado. Mas da Guring, você não vai conseguir copiar a mesma matéria-prima, você não vai conseguir copiar a mesma geometria e você não vai conseguir copiar o mesmo revestimento. Porque as máquinas são deles, o revestimento são deles, assim como a matéria-prima também são deles. Muito legal. E vamos falar do que hoje? Vamos falar de ferramenta, Vamos falar de produtividade. De produtividade. Produtividade. Vamos lá. Eu digo produtividade porque é um ponto... Eu falo que produtividade, ela depende de como você enxerga, né? Porque é relativo. É igual como é relativo muito e como é relativo pouco, né? Sim. Às vezes o que é muito para um, é pouco para outro, etc. E produtividade é a mesma coisa. Então, a gente trabalha muito forte na Guring, sempre olhando qual a necessidade do cliente, né? Certo. Por exemplo, eu vim da escola, eu estou na área de ferramentas há 20 anos, eu vim da escola o quê? Temos que trabalhar em cima do melhor custo-benefício, diminuir o tempo de usinagem e tudo mais. E isso realmente sempre foi e ainda é importante. Mas depende, né? Você tem que analisar qual o tipo de máquina que o cliente tem. Tem que analisar qual que é o custo e qual que é o benefício. Exatamente. Qual tipo de máquina que o cliente tem. Ele tem pedido para produzir todas as peças? Porque às vezes o pessoal confunde, né? Custo-benefício com o mais barato. Exatamente. Ele olha só o custo, mas ele esquece de olhar o benefício. É mais ou menos isso. Exatamente. Eu estava num cliente semana passada e eu falei para ele, você prefere pagar menos ou comprar mais? Eu falei, você está pagando menos, mas você está comprando mais. Então, por que você está comprando mais? Você está usando a ferramenta errada, você está comprando mais ferramenta barata. Sim. Eu falei, então você não vai conseguir fechar a conta nunca. A gente tem que colocar a melhor ferramenta para o seu processo. E aí alguns clientes, né, que a gente vai conversando, né, aí o cliente fala, não, mas você está falando aqui que você vai aumentar a minha produtividade em 20% só com as ferramentas. Mas depois eu vou ficar com a máquina parada. Porque eu não tenho... O meu operador vai ficar sem fazer nada. Então eu prefiro usar a ferramenta mais barata, porque aí
eu faço o turno com o meu operador. Eu falei assim, mas que tal você mudar o seu conceito? Em vez de você não ter pedido, por que você não seja mais efetivo, com um custo menor e busca mais pedido, então? Em vez de você pensar em gastar menos com ferramenta, porque a sua máquina vai ficar parada, por que você não vai atrás de pegar mais pedido? E vocês fazem esse estudo para o cliente que quer experimentar o produto de vocês, você consegue chegar para ele e falar quanto que ele vai ganhar trocando o ferramental? A gente tem uma divisão na engenharia da Guring, que a gente chama, que é a nossa divisão de engenharia de projeto, que a gente trabalha em basicamente duas frentes. A gente tem o OEM, né, que é desde quando nasce o projeto mesmo. Então, vendeu a máquina, a gente vai lá, faz o projeto em parceria com o fabricante de máquina, já determina todas as ferramentas, T1, T2, T3, tempo de usinagem, tempo de ciclo, estudo de colisão, tudo mais, entrega. O outro que a gente faz, que a gente chama, que é um carro-chefe na Guring, é o retooling. O que é o retooling? Você tem um processo. Fala, qual que é o gap do seu processo? Ou o meu processo está muito caro, ou ele está gerando muito refúgio, ou está demorando demais. Ou ele está demorando demais. Aí eu vou lá, faço, a Guring, né, faz um mapeamento desse processo atual, e a gente traz esse processo e remapeia ele buscando o que você quer. Então eu vou devolver esse projeto para você com todas as informações. Ó, primeira ferramenta, você vai trabalhar nesse programa de cortes, T1, T2, T3, T4. Ó, esse vai ser o tempo de ciclo, tal. Ó, muda o dispositivo para isso, muda o programa nessas condições, tal. Entrega o projeto para o cliente, o caderno vamos falar de trabalho para o cliente fala, ok, gostei, é isso que eu quero. Ele compra esse projeto da Guring e a gente entrega o que nós colocamos no papel. Se a gente não entregar, ele não paga. Aí, ó, se não entregar, não paga, hein? Deixa anotado aí, isso é bom. Exatamente. Isso é bom. Porque a gente entrega realmente o que a gente está propondo. Então a gente entrega isso tem sido um grande canal de venda dentro da Guring, porque os clientes estão muito preocupados com isso, né? E o que eu vejo hoje nos clientes é o quê? Várias empresas estão enxugando a engenharia, acho que você vê, né? Às vezes você tenta falar com alguém da engenharia do cliente, você não consegue, porque ele está cuidando de máquina, ele está cuidando da manutenção, Sim. Ele está cuidando de ferramenta, ele está cuidando da produtividade, ele está cuidando de tudo. E às vezes tem 1, 2 engenheiros para cuidar de uma empresa grande. E aí ele não consegue trabalhar o quê? Em melhoria. Então a gente analisou e falou, a gente precisa trazer esse serviço para o cliente. Aí o produto da Guring é mais focado para usinagem do que para ferramentaria, né? Pelo que eu estou entendendo. Ou não, a gente trabalha em todas as frentes. Então hoje a gente tem, a gente atua forte no mercado, vamos falar de produção seriada, né? Uhum. Vamos falar que hoje são as autopeças, né? Onde você está um maior volume, né, de produção seriada, mas a gente atua em ferramentarias, a gente atua na área de energia, né, na área do oil e gas, na indústria medical. A indústria médica é uma indústria que cresceu muito para nós, que é a usinagem de prótese. Então, cada um tem um tipo de conceito. Até essa pergunta sua me fez lembrar, né? Porque vamos pegar o seguinte, você pega uma autopeça. Uhum. A autopeça, ela vai produzir, pode ser de várias, vamos falar, vai produzir, sei lá, vamos falar um cubo de roda, um exemplo. Qualquer centavo que ele economizar no processo de usinagem, ele é satisfatório, porque a produção dele é alta, né? Então, Sim. Ele entrega 1 milhão de peças, ele economizou 1 centavo, Sim, ele economizou 1 milhão, né? Então, diferente, por exemplo, da área medical. O medical, ele pensa totalmente diferente. Ele fala, eu preciso da produtividade, mas ela não é a mais importante para mim. O mais importante para mim é que eu não tenha nenhum problema de refúgio. Você está lá usinando uma prótese, uma tíbia de titânio. Você vai lá, matou a rosca da peça. O custo do material... O custo do material é muito alto, né? Não pode errar. Não pode errar. Então, por isso que eu falo que produtividade é diferente. Então, a indústria médica, ela vai entender produtividade com o quê? O menor índice de refúgio possível. A indústria automobilística, ela vai falar o maior volume de peças possível por hora. Assim como a parte de oil e gas, né? Você está lá fazendo um manifold, você está fazendo algum produto lá de grande porte, tem lá 80, 100, 200 horas de usinagem. Você acha que ele vai se preocupar que o macho que vai fazer a rosca custa R$100 ou custa R$1.000 ou R$500 que seja? Ele tem que ter certeza que aquele macho não vai quebrar na peça. Que vai dar certo. Que vai dar certo. Perfeito, perfeito.
E como é que. Bom, então eu acho que as soluções para Guring, para melhorar a produtividade, são essas que você falou, né? Então é ou vocês fazerem o projeto, o processo completo para o cliente, ou vocês fazem essa revisão do processo com o comprometimento de que aquilo que vocês estão oferecendo vai ser feito. É isso. Exatamente, exatamente. E aí, isso é vamos falar assim, um projeto mais amplo, né? Mas quando você pega, vamos falar, a indústria de médio e pequeno porte, a gente vê muito isso. Então, o cara vem aqui, ele vem e compra uma máquina sua, uma máquina de alta tecnologia, aí ele vai lá, faz um investimento e tudo mais, e aí ele fala, agora eu preciso comprar ferramenta. Aí ele vai comprar ferramenta no mercado, ele fala, eu preciso de broca de 10. Ele compra a broca de 10 que tem no mercado. Aí ele tem uma máquina, vamos falar, de alta tecnologia que está usando o mínimo de recursos possível. Quanto que você já conseguiu melhorar num cliente? Como esse que você está citando aí. Você foi lá, o cara comprou uma máquina, ele tem uma usinagem pequena, ele está lá comprando as coisas do mercado, aí chegou a Guring lá e falou assim, deixa eu botar... Vamos melhorar a sua produtividade, vou colocar os seus produtos. Quantos por cento você já conseguiu melhorar na produtividade de um cliente? Até quanto que dá para chegar? Tem um número? Cara, depende. Você consegue... Vamos falar assim, se o cliente tem um processo já estável, vamos falar assim, um processo bem mapeado, você vai conseguir melhorar aí 30%, 40% ainda. 30% num processo bem mapeado. Se tiver mal mapeado, se tiver mal mapeado, você pode triplicar. Olha só. Porque, por exemplo, você saiu de um... Vamos supor, você tem uma furação profunda. Uma furação de 30 vezes o diâmetro, mais ou menos. Aí tá lá, furando num pica-pau, com broca de aço rápido, põe uma broca, põe outra. Eu consigo fazer o processo de furação com 2 brocas, entendeu? Entendi. Muito mais rápido. Mas ele requer o quê? A máquina tem que ter um dispositivo legal, tem que ter uma fixação boa, tem que ter uma refrigeração boa. Então, mas acontece muito o quê? Eu vejo assim, as empresas, a gente trouxe tecnologia para as empresas, de ferramenta, de máquina, mas o conceito de usinagem ainda é antigo em muitas empresas. Perfeito. O que eu falo que é o conceito de usinagem? Eu vejo empresa ainda de médio porte usinando no conceito que eu aprendi no Senai em 1996. Perfeito. Então, ele tem a máquina 10 vezes melhor, 20 vezes melhor, mas ele está usando o mesmo conceito de ferramenta. Olha, se a sua empresa está desatualizada, está na hora de atualizar os conceitos de usinagem. Exato, aí, né? Exato. Já teve caso, Ricardo, eu ir em cliente e visitar cliente, o cliente ter feito um investimento de mais de 3 milhões em máquinas de última tecnologia. Ele falou, não, aí fui falar de ferramenta com ele, ele falou, não, eu compro ferramenta aqui de um rapaz que passa aqui vendendo. Aquela do porta-mala? Aí eu falei assim, meu senhor, você acha que faz sentido você investir nessa máquina e usar essa ferramenta? Dele, mas ferramenta é caro. Eu falei, a ferramenta é caro, você gastou 3 milhões em máquina, e aí você acha que a ferramenta que é caro. A ferramenta você tem que entender o que ela proporciona para o seu processo, não o quanto ela custa, né? E ele falou, não tinha pensado nisso. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, o cara é dono de uma empresa, comprou 3 milhões de reais em máquina, e ele não tinha pensado na produtividade. Então não adianta você comprar máquina para colocar mais pedido dentro da fábrica. Você tem que analisar se o seu processo é interessante. Perfeito. Já teve caso, por exemplo, de eu visitar cliente também, visitando o cliente, ele falou, não, eu vou ter que abrir o 3º turno. Eu falei, por quê se você vai ter que abrir o 3º turno? Não, porque entrou mais pedido, eu não dou conta de entregar. Eu falei, mas por que você não dá conta de entregar? Se melhora a produtividade, ele elimina o 3º turno, porque o 3º turno é o inferno na vida de todo mundo. É caro, é acidente, tudo é errado no 3º turno. Exatamente, eu falei assim, então vamos fazer um estudo. E fizemos um estudo e mostramos para ele que ele não precisava abrir o 3º turno. Aí, ó. Então, hoje você olha assim nas empresas, Ricardo, é isso que a gente está tentando levar para o nosso cliente, entendeu? Ele não tem esse recurso, né, dessa especialização, vamos falar nas ferramentas. Não são todos, né? Muitos clientes têm especializado. Até você vê empresas que controlam, eu tenho clientes que controlam os centavos da ferramenta. Mas centavos o quê? Ele fala para mim, Rafael, traga para mim a melhor que existe. Eu quero a melhor ferramenta que tem, mas ela tem que dar o melhor custo-peça para mim. Porque ele está preocupado em qualquer centavo. Você tirar o custo da ferramenta e pensar no custo da peça. Né? Exatamente. Não importa quanto custa a ferramenta, importa quanto custa o furo.
Quanto Perfeito. custa seu furo? Quanto custa a rosca do sua peça? O macho pode custar R$1.000, R$2.000, R$500, R$10. O problema é quanto custa o furo. Perfeito. Quanto custa a rosca, né? Eu acho que tá falado aí, cara. Bom, beleza. Ótima conversa sobre produtividade. E quem tiver afim de melhorar sua produtividade, Consulte-nos. consulta aí, liga lá para a Guring e tá o telefone aí, conversa com o Rafael. Rafael, queria agradecer você Eu que agradeço. pela participação. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais um Benner Infometal. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.